Testando, vamos ver se dá certo aqui. Bom, parece que está dando certo, né? Olá pessoal, boa noite a todos que estão me assistindo neste momento. Queria aqui deixar uma palavra de conscientização quanto às eleições que teremos que exercer o nosso voto daqui a pouquinho, daqui a algumas horas. Estaremos exercendo a nossa cidadania num ato democrático, escolhendo candidatos das quais nós avaliaremos, dentro de um critério, quais deputados, quais senadores, quais governadores e qual presidente será digno de governar esta nação, ou os estados, e também governar os estados. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Eu quero iniciar com uma reflexão. Se a tua indignação por um candidato que não tem um bom linguajar, ou ele é meio bruto, ou ele não sabe se comunicar, ela é maior do que a indignação de um ladrão, eu creio que alguma coisa está errado dentro dos teus valores éticos. Porque não dá para aceitar, dentro de uma democracia, a nossa indignação ela ser maior por alguém que nós temos uma antipatia por questões coloquiais, por modo de falar, pela maneira de se comunicar, por ser um pouco bruta ou não, do que um bandido, do que um ladrão condenado em 3 instâncias e comprovadamente um criminoso. Então, primeiro eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Segundo, que nós venhamos a exercer este ato de cidadania, este ato democrático, escolhendo bem quem é que vai governar. Primeiro, vamos tratar dos estados. Quem você acha que deve governar o estado a qual você mora, o estado a qual você reside? Quem é que deve governar? Que tipo de homem deve estar à frente do teu estado? Em muitos estados do Brasil, nós temos a escolha de optar por alguém que já está no comando há alguns anos. No caso de São Paulo, aproximadamente 25 anos, nós temos um governo e temos a opção de mudá-lo caso nós entendamos que este governo não foi bom, né? Nós avaliamos que não foi bom, então muda-se para um outro da qual a gente entende ser o melhor. Mas eu creio que nós devemos refletir bastante quanto às escolhas de deputado federal e de senador. Por quê? Porque mais importante do que qualquer outro cargo, não que os outros não sejam importantes, não é isso, tá? É que eleger um deputado federal e eleger um bom senador, isso vai refletir muito nos próximos 4 anos a nível federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos preocupamos com que presidente que vai governar, qual o presidente que vai estar à frente representando o país nos próximos 4 anos, e nós nos esquecemos que o presidente não pode fazer nada sozinho. Eu acho que nós tivemos uma prova bem clara disso nesses 4 anos de governo do atual presidente, onde a divergência com o parlamento foi notória e foi visível. Ora o presidente queria aprovar algumas leis e o parlamento disse não. Ora o parlamento queria alguma coisa e o presidente ia lá e vetava. Então é muito importante que a gente saiba refletir e saiba escolher bons deputados federais e saiba escolher bons senadores, para que a nível federal nós possamos ter, se não uma harmonia daquela que seria a ideal, mas pelo menos que essa boa parte de senadores e deputados federais estejam um pouco alinhado com o próximo presidente, para que pautas importantes sejam tiradas da gaveta e sejam colocadas lá em discussão, em votação, para o andamento desse país. Então nós temos lá várias pautas paradas,
como por exemplo a reforma tributária, que é tão importante, que foi aprovada uma parte, outra parte ainda falta aprovar, reforma trabalhista e outras coisas mais, tá? E às vezes a gente se preocupa somente com o presidente, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e outra coisa que nós devemos refletir. Não acredite que o próximo presidente ele vai fazer tudo aquilo que esses candidatos estão prometendo. Nós vemos candidato prometendo fazer imposto único. Isso é impossível, isso não tem como fazer. Né? Não depende do presidente, depende do parlamento. E se o parlamento discordar disso, não tem essa promessa de campanha. Outro promete, vou doar no X valor para os universitários que concluírem a formação. Isso também não é possível se o parlamento não aprovar. Né? Outro diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abrir isso, vou negociar aquilo, mas tudo isso, de novo, né? Parece repetitivo, mas é importante a gente entender. Só será possível se houver uma harmonia entre os poderes, né? Poderes do Senado, poderes da Câmara dos Deputados e também do Executivo, que será o presidente. E por fim, escolher um presidente da República é muito importante, né? E escolher com sabedoria, não escolher por paixão como se torce para um clube de futebol, mas escolher um presidente que esteja realmente comprometido com um bom andamento desse país. E eu sei, nós não somos inocentes em achar que tem algum dos candidatos desta eleição que são salvadores da pátria, que são os candidatos que vão resolver o problema. Esse candidato que eu vou votar, ele é perfeito. Não existe nenhum dos candidatos que estão aí que são perfeitos. Nenhum deles são perfeitos. Claro, existe um sim que é condenado na justiça, não foi inocentado, ele foi condenado e por uma questão jurídica, de votação que não era para de julgamento que não era para ser feito em um lugar assim, em outro ele foi descondenado. Mas é importante nós escolhermos, né, com inteligência, com sabedoria. Qual o candidato que mais se aproxima daquilo que eu entendo ser o melhor para o meu país? Essa é a pergunta que eu devo fazer. O que esse candidato está prometendo realmente tem lógica? O que esse candidato está prometendo, ele está de acordo com a racionalidade? Ele não está prometendo, por exemplo, vote em mim que eu vou anexar a Terra com Marte. Isso é uma loucura, não tem como, né? Então eu já sei que esse candidato não serve para ser o presidente do meu país. Vote em mim que eu vou aumentar o salário mínimo para 10 mil reais. Não vote nesse candidato porque isso não tem como, isso é impossível, né? Isso é uma mentira antecipada. Então procure analisar as propostas dos candidatos e vote naquele da qual você, não são as pesquisas, não são os artistas, celebridades, não são os religiosos, não são os seus amigos, mas você, mediante o que você leu, o que você viu, o que você ouviu do seu candidato, daquele da qual você vai votar. O que ele propõe para os próximos 4 anos? Qual o plano de governo dele? O que ele está propondo para pontos específicos de uma nação? Saúde, empregos, a economia em geral, segurança pública. O que ele está prometendo de comércio em geral, negociações com outras nações? O que ele está propondo dessas áreas que são importantíssimas para o nosso país? São coisas boas? As propostas são racionais e são boas? Vote nesse candidato. Não vote por paixão, como se você fosse um torcedor de um clube de futebol. Não vote porque o artista tal, o jogador de futebol tal está apoiando esse candidato. Não vote porque a pesquisa está dizendo que ele está a 150 pontos por cento na frente. Não vote porque os seus familiares vão votar nele. Não vote
porque os seus queridos amigos que você gosta, tudo, então se meu amigo falou é porque está falado. Não, vote naquele candidato em que você racionalmente, em que você ouviu as propostas dele e as propostas te agradou. Ah, mas esse candidato ele tem 0,01% de chance. Não importa, eleição neste momento não é para votar no menos pior ou votar naquele que as pesquisas estão dizendo que estão ganhando, mas é para votar naquele da qual você entende ser o melhor para o Brasil neste momento. E para você que é cristão, meu irmão, eu digo que, ore a Deus, o Senhor está no controle de tudo. Independente de quem ganhar, Deus não vai perder. Independente de quem assumir o poder dia 1º de janeiro de 2023, Deus continuará sendo o Senhor soberano de todas as nações, de todo o mundo. O Senhor não vai ser diminuído, o Senhor não vai ser vencido por nenhum rei, por nenhum presidente, por nenhum governador. O Senhor reina para sempre sobre o seu povo. Então, aquele que ganhar, eu sei que neste momento nós estamos vivendo algo anormal no nosso país, uma polarização medonha, pior do que clube de futebol, e isso é muito engraçado, é pior do que clube de futebol mesmo, porque aqueles que votam em X candidato conseguiram fazer com que torcidas de futebol se dividissem, com que torcidas de futebol se unissem também em prol de um candidato. Né? Por exemplo, esse candidato aqui ele é legal, então vamos demonizar o outro, e aí torcidas de futebol se juntam contra o outro. Né? Então esse momento polarizado da política do nosso país, que faz mal, que não faz bem isso, né? Tem tirado do povo brasileiro a parte intelectual de pensar, de analisar, e do cristão de entender que Deus é soberano e que independente de quem ganhar, nós como cristãos devemos orar ao Senhor para que Deus faça segundo os teus ricos e maravilhosos propósitos. Que Ele, o Senhor, guarde o seu povo. Se por um acaso um governante ruim e mau e que seja contra os valores cristãos, que seja contra contra aquilo que a igreja defende, nós devemos orar. Senhor, foi a tua permissão, foi o Senhor que permitiu que isso acontecesse, o Senhor está no controle de tudo, guarde o teu povo e oremos em prol de todos os candidatos, de todos os vencedores, para que eles façam um bom governo. Se por um acaso foi aquele que nós votamos que ganhou, que venha a ganhar, que nós também venhamos a pedir a Deus para que o Senhor guarde o coração dessas pessoas, para que elas não se desviem, para que elas não deixem de cumprir aquilo que prometeu e não se percam por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da paixão ao cargo das quais elas irão exercer nos próximos 4 anos. E por fim, amanhã, quando nós formos votar, que façamos isso com civilidade, sendo pacífico. Não vamos ver pessoas como inimigas. Se a pessoa tiver de verde, amarelo ou de vermelha, veja como um ser humano e não como um inimigo. Não queira hostilizar alguém porque ela vai votar num outro candidato da qual você não partilha e não concorda com suas posições. Exerça o seu voto, vai lá, vote no seu candidato, volte para sua casa, ore a Deus durante todo o processo e respeitemos-nos uns aos outros e nos tratemos como seres humanos criados por Deus. Porque esse tipo de polarização, esse tipo de ojeriza pelo próximo, pela cor da camisa que veste, isso não faz bem. Esses homens passarão, todos eles passarão. Lula, Bolsonaro e os demais passarão. Mas nós continuaremos a viver a nossa vida. Continuaremos daqui a alguns anos discutindo sobre outros nomes que estarão se candidatando para os respectivos cargos. Daqui 2 anos de novo estaremos aqui discutindo sobre prefeitos, sobre vereadores.
E por aí vai, assim continua. E devemos ter isso em mente, volto a repetir. Eles passarão e Deus continuará sendo o Senhor de toda a terra. Tenhamos isso em mente, que façamos tudo, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que tudo o que venhamos a fazer, façamos para a glória de Deus. Não façamos com o nosso coração, não façamos por paixão, não façamos por qualquer outro motivo que não seja a glória de Deus. Vamos votar? Vamos votar para a glória de Deus e que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que o Senhor então faça aquilo que seja melhor para essa nação, que essa nação venha ser bem governada, que essa nação venha dar frutos não só sociais, não só políticos, econômicos, mas também de uma transformação de mente das pessoas para que nós possamos nos unir e não venhamos a mais nos separar por causa de nenhum tipo de nome político. Deus os abençoe, tenha uma ótima noite e reflita nisso tudo.